Bom, boa noite a todos. Agradeço muito pela presença de todos e principalmente dos convidados aqui, né? Essa mesa de peso composta por esses três profissionais que eu particularmente admiro profundamente e tenho como inspirações na minha caminhada enquanto advogada e defensora de direitos humanos. Meu nome é Gabriela Arima, eu sou advogada antiproibicionista da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, também conhecida como Rede Reforma, e hoje estou aqui na qualidade de representante do Núcleo de Álcool, Outras Drogas e Saúde Mental da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Essa é a primeira mesa de um ciclo de debates que nós vamos fazer sobre políticas de drogas e direitos humanos. E dada a situação, né, catastrófica aí que estamos vivendo de pandemia, nada melhor do que iniciar esse debate, né, esse ciclo de debates, discutindo a questão do tráfico de drogas, né, da lei de drogas, da pandemia e as prisões. E aí como que esses três temas se dialogam, né? A minha apresentação ela é bem rápida, além de apresentar os convidados, vou trazer aqui alguns dados, principalmente dados do Infopem, que é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do governo brasileiro. Segundo o Infopem 2019, que foi o último levantamento feito, que foi um levantamento feito entre junho e novembro de 2019, né, do ano passado, o país conta com um contingente de quase 750 mil pessoas presas, sendo que essas pessoas, 30% dessas pessoas são presas provisórias, né? Então, são presos que não tiveram seu devido julgamento ainda. Das 27 unidades federativas, São Paulo lidera de longe o maior número de pessoas presas, né? Nós temos cerca de 231 mil pessoas presas aqui no estado de São Paulo. Desse contingente todo, né, do país todo, há uma diferença aí entre homens e mulheres, sendo que mulheres correspondem a 40 mil, são 40 mil mulheres presas no país, né, correspondem a 5% desse contingente total de pessoas encarceradas. Só que é muito curioso a gente observar que do contingente de mulheres presas, a grande maioria, mais de 50% dessas mulheres, são mulheres presas acusadas de crimes relacionados ao tráfico de drogas, né, à lei de drogas. E o contrário se dá quando a gente analisa a população carcerária masculina. A maior parte dos homens presos são presos acusados de crimes contra o patrimônio, enquanto 26% mais ou menos correspondem a homens presos por conta da lei de drogas, né? E além de tudo, né, com relação ainda à lei de drogas especificamente, nós temos mais de 200 mil pessoas presas acusadas por crimes elencados nessa lei, né? Então, é um número muito grande, assustador de pessoas presas, e a gente sabe que a maioria das pessoas presas são presas pelo porte de maconha, né? São presas por conta da maconha. A gente sabe que é a droga que mais tem causado prisões no país. E aí, como, né, esses dados dialogam com a questão da pandemia, com a questão do vírus da Covid-19? Pelo fato, principalmente, da lei de drogas ser utilizada como justificativa para encarceramento, e aí vale mencionar que tem encarceramento de corpos pobres e pretos, né? A gente tem que analisar a situação catastrófica também que se encontra, né, o sistema penitenciário brasileiro. Dentro, aí eu acho que o Dr. Marcelo vai trazer dados mais aprofundados aqui de São Paulo, a professora Luciana também traz dados do Rio de Janeiro, sendo que Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo têm aí, acumulam os maiores casos, tanto, né, de casos identificados confirmados de Covid dentro do sistema carcerário, quanto o maior contingente de pessoas presas. Nós temos atualmente, segundo o DPEM, né, que é o Departamento Nacional Penitenciário, nós temos 4 mil casos confirmados de contaminação dentro dos presídios, com 59 óbitos. E aí, São Paulo também lidera, né, aí o estado com o maior número de contaminados e o maior número de óbitos. O que a gente sabe também que, né, esses números não refletem a realidade, já que está tendo uma subnotificação, já que a maioria dos testes são falsos negativos e tudo mais, né? Então, para além das violações que já são cometidas contra essas pessoas presas, diante já do reconhecido estado de coisas inconstitucionais em que se encontra o nosso sistema carcerário, a pandemia ela piorou em muito a situação dessas pessoas, que passaram a não ter contato com familiares,
tiveram mais direitos tolhidos e estão diariamente sendo expostas de uma forma desumana a esse vírus, né? Então, sem muitas delongas, dou início ao webinar apresentando o Dr. Marcelo Novaes, que é defensor aqui da Defensoria Pública Estadual de São Paulo, a Natália Oliveira, que é socióloga e coordenadora da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, que se você quer entender sobre política de drogas e não está seguindo eles, não está entendendo nada. E também a professora Luciana Boitê, que é professora de Direito Penal e Criminologia da UFRJ e também militante de direitos humanos. Então, com a palavra, doutor Marcelo. E aí também só o detalhe, quem tiver dúvida, por favor, perguntas, manda pelo Q&A, né, que é perguntas e respostas, que está no cantinho direito aí da tela, e aí a gente vai batendo um papo também. Então, por favor, doutor Marcelo. Boa noite, Gabriela, boa noite, Natália, boa noite, professora Luciana, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui nesse encontro, para falar de um assunto simples, né? Assunto simples, a droga, a pandemia e a política de aprisionamento. Pois bem, eu vou procurar ser bem sintético. Eu não sou da academia, eu sou da trincheira, da linha de frente. Desde meados da década de 80, eu advogo na área criminal, depois na Procuradoria do Estado, na área da assistência judiciária de São Paulo, na PJ, e com o surgimento da Defensoria, eu migrei para a Defensoria Pública e sempre atuei na área do direito criminal, ou no tribunal do júri, ou na execução de pena, ou execução de medida socioeducativa. Ou seja, temas relativamente simples. Não sou da academia, não por não considerar a importância da academia, é porque a minha vida tomou um outro tipo de caminho. Não obstante, eu reconheço o papel da doutrina, o papel da pesquisa, do diálogo com os diversos saberes, para você poder ter uma compreensão melhor sobre isso. Pois bem, eu principio, dando uma notícia sobre uma visita que foi feita na semana passada na Penitenciária 2 de Sorocaba por uma equipe de defensores públicos do nosso núcleo de situação carcerária. Colegas abnegados, valentes, corajosos, e que compraram lá, fizeram todos os testes, todas as regras de segurança e foram lá para P2 de Sorocaba com capacidade de lotação de 2.000 detentos, onde eles tinham feito testes rápidos e constataram 719 presos positivados para o Covid-19. Ou seja, quase 35%. Veja, depois de testes rápidos, onde o falso negativo é muito grande. E 30 funcionários afastados, inclusive o diretor do estabelecimento. Era uma tragédia anunciada. Todos eles misturados, não há possibilidade de separação. Quem conhece o sistema sabe que isso é impossível. Essa situação era uma tragédia anunciada. Isso deve estar se repetindo por todos os lugares, os números devem estar muito subestimados. Eu atuo na área criminal, eu já cheguei a ter 30%, 40%, 50% da população de um determinado estabelecimento com dermatite de contato, com sarna. Eu mesmo peguei sarna. Ou seja, as questões sanitárias são extremamente chocantes para dermatite, para problema de pele, para percevejo, pulga. Imagina com questão de uma doença respiratória. Estamos tentando levantar esses números, o nosso núcleo está tentando levantar os números, inclusive por óbitos de doenças respiratórias, para saber se elas estão misturadas, mas isso demonstra o quadro da situação, aquilo que a gente já sabia, é a crônica de uma situação já anunciada, de uma tragédia anunciada. E
e que tende a se agudizar. São Paulo tem uma grande população prisional, somente 1/3 dos estabelecimentos possuem uma equipe médica, segundo a SAP. A diferença sobre o que é uma equipe médica, mas mesmo assim o atendimento é precário. Eu trabalho na região do ABC, com CDPs aqui da região do ABC, uma área de 3 milhões de habitantes, eu tenho de 8 a 9 mil presos aqui na minha área de atuação. São presídios verticais, os únicos do país, presídios verticalizados. A remoção dos presos se faz por elevador dentro das unidades. Não tem janela, aquelas luzes amarelas, como se fosse uma mina. Eu já tive 40% de gente com escabiose. Equipe médica precária. A maioria dos estabelecimentos que eu visito, que eu tenho contato, existe racionamento de água. Os presos dependem muito da assistência material fornecida pela família. Em 2015, nós fizemos uma pesquisa aqui no âmbito da Defensoria Pública. O custo mensal do preso com produtos de higiene, limpeza e vestuário beirava R$ 24,00 por ano no estado de São Paulo. Esse negócio de que o preso custa caro é uma inverdade. O sistema custa caro. O preso é muito barato. O preso é muito barato. Aquela história de absorvente de pão era verdade na penitenciária feminina de Santana. No centro hospitalar, as presas não tinham calcinhas. O cálculo aqui do Centro de Detenção Provisória de Mauá de 2015 dá 1/4 de sabonete para cada preso por ano. Não havia aquisição de papel higiênico. Foi feita uma ação civil pública. Eu sou contra esse negócio de judicializar, porque eu acho que a gente judicializa, a gente passa a bola e depois ninguém fiscaliza. Desde 2015 foi concedida uma sentença para suprir, mas precisa fiscalizar isso. Porque a gente sabe que a gente passa nos estabelecimentos prisionais de São Paulo e talvez do Brasil, minha área é muito mais de São Paulo, a gente vê aquelas filas, ou pelo menos vi aquelas filas de pessoas entregando jumbo, ou seja, as pessoas que são presas. Se a pessoa vai presa, se não tiver apoio da família, ele vai precisar de alguma coisa. Vai precisar de uma escova de dente, de uma cueca, de um cobertor, de uma camiseta. Aí ele vai ter que pedir na hotelaria lá de dentro e vai fazer uma dívida que vai ser cobrada. Ou seja, você está colocando pessoas, o Estado não dá assistência e depois você está colocando essa pessoa para baixo para ficar submetida à regra de crime organizado. Porque é a fatura de hotel. A fatura de hotel. O cara sai ali na comandinha. É essa situação que a gente tem para as pessoas que estão presas. Com relação à questão de droga, chegou... Essas coisas batem para mim, né? Eu quero fugir de problema e às vezes os problemas vêm atrás de mim. E vem um problema de uma senhora, de um filho que tinha sofrido violência policial numa comunidade aqui, a gente pegou o processo e viu que ela tinha sido condenada absurdamente, mas o processo com trânsito em julgado. O acórdão já tinha transitado em julgado. A gente sabe que isso, para quem advoga, você é como ressuscitar defunto. Trânsito em julgado. É uma coisa complicada. Aí a gente impetrou um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para desconstruir o trânsito em julgado, alegando nulidade na dosimetria da pena, num crime de tráfico. E a gente conseguiu um belo precedente. Só que para orientar para fundamentar esse habeas corpus, foram requisitadas informações junto à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo sobre a população prisional e o tratamento dado pelo Judiciário Paulista com relação ao tráfico. Inclusive, a gente conseguiu uma cópia do banco de dados da SAP. São números absolutamente interessantes. A database é de primeiro, e isso subsidiou o pedido da ordem, né, da impetração do habeas corpus, para demonstrar que aquele caso, que era o caso da dona Maria Marques, mãe do Lucas, de 15 anos, sequestrado e morto
por forças policiais em Santo André, em novembro do ano passado, não era um caso isolado. O tratamento era a regra do judiciário, como o judiciário é pouco afeto a trabalhar as garantias penais e processuais penais com relação à lei de droga. Basicamente, eu peço para a Gabriela mostrar, são tabelas em Excel, esses dados estão disponibilizados para a Defensoria Pública, inclusive para pesquisa, se for o caso. Gabriela, a database é 1º de fevereiro de 2020, aqui demonstra que nós tínhamos no dia em 1º de fevereiro de 2020, 227 mil presos no estado de São Paulo, em regime fechado ou semiaberto. Veja que aqui não tem o aberto nem o livramento condicional ou suspensão de processo, nada. Uma coisa interessante, com base nesse número, eu cotejei esse número com os dados da população masculina no estado de São Paulo e a pirâmide etária. E chegamos à conclusão que a gente sempre fala aprisionamento por 100 mil habitantes. A gente perde um pouco a noção, 100 mil habitantes, 100 mil... Então. De cada 36 paulistas adultos, homens adultos de 18 a 70 anos, um está atrás das grades em regime fechado ou semiaberto. Isso é aterrorizante. Se alguém tem uma dúvida de que a gente vive um estado policial, tá aí. É isso, 36 homens e um está preso. Se você somar, considerar o mandado de prisão em aberto, o sursi, o regime aberto, o livramento condicional, a suspensão de processo, esse número chega possivelmente a 10, 15 pessoas para cada situação dessa. Tranquilamente. Isso por baixo. É uma pesquisa que merece ser feita. E uma coisa interessante, a gente viu também que foi pela pirâmide etária, a gente calculou, isso está na 1:36, e se considerar o resto, é 1:10. E tem toda a questão da territorialização, né? Vai de 1:10, de 10 paulistas a homens adultos, um está preso. Você não vai pegar isso no Campo Belo, em Higienópolis, no Pacaembu, assim como você não vai pegar em Leblon, no Rio de Janeiro. Você vai pegar nas bordas, né, nas franjas das grandes cidades. Tem um amigo que fala que quando a pessoa vai para a cadeia vai para a casa dela. As nossas periferias viraram anexos do sistema prisional. Esse é o primeiro número de 227 mil presos no total, 1º de fevereiro de 2020, fechado semiaberto. A planilha 2, por gentileza. Vou passar bem rapidamente. Esse é o total de presos provisórios, 47 mil presos provisórios, um total de 227 mil. Dá quase... Esse pessoal é o que não teve decisão em sentença de primeira instância, ainda que sujeito a grau de recurso. Ou seja, não foi julgado mesmo. É o preso provisório na definição, não na definição do Conselho Nacional de Justiça, é o preso provisório na definição do pessoal da administração da SAP, tá? Que não teve sentença ainda, qualquer tipo de sentença. Quase 50 mil pessoas de um universo de 227 mil pessoas. A outra, por gentileza, a outra tabela. Esses são os presos provisórios sem sentença pelo artigo 33. 20.401. Ou seja, dá quase 40% do total dos presos provisórios. Aqui você vai ter reincidente, primário, são 1.638 mulheres e 18 mil homens. Por que tanta mulher? Porque o tráfico é um delito de sobrevivência, né? Assim como as mulheres eram presas na Suécia porque entravam em área reservada de território do rei para caçar. É isso, é delito de sobrevivência.
1.638 e 18 mil homens, com primário e tudo mais. São decisões rápidas, são presos, ficam 3, 4, 5 meses no máximo aguardando uma decisão. O que me causa espanto nesse número é a resistência do judiciário em conceder a liberdade provisória, mesmo quando você consegue antever a possibilidade da aplicação do privilégio, do reconhecimento do privilégio no final do processo, no final da instrução. A próxima tabela, por gentileza. Aqui nós temos os condenados, aqui nós vamos ter presos condenados definidos. Eu acho que tem mais uma tabela ainda no final, acho que ela cortou do lado. Sim. Nós temos 180 mil presos condenados com grau de recurso ou sem recurso, mas tem uma condenação. Isso de um total de 227 mil. Desses 180 mil presos, grande parte está no regime fechado, e eu acho que assim, masculino e feminino, e 8 mil mulheres, tá mais ou menos dentro daquele padrão que a gente, estatisticamente, no que a gente tem em São Paulo. Mas vejam que nós temos 180 e, por gentileza, só para 180 mil presos. Nós tínhamos 40 mil provisórios, hein? 227 mil por aí. A próxima tabela, por gentileza. Aqui são os presos condenados pelo artigo 33, definidos e indefinidos. Definidos, ou seja, transitou em julgado. A situação daquela moça que a gente impetrou HC e conseguiu a substituição por restritiva de direitos. Indefinidos, está em grau de recurso. Teve uma decisão, guardando o tribunal, ou Tribunal de Justiça, ou Superior Tribunal de Justiça, ou Brasília, mas estão presos, cumprindo a pena. Tem execução, tem processo de execução, tem guia de execução, provisória ou definitiva, mas tem guia de execução. Veja que nós temos aqui, essa é a tabela 5, né? Na tabela 5, eu vou pegar por aqui, porque às vezes fica mais fácil, porque está muito pequenininho aqui. Nessa tabela 5, nós vamos ter 68 mil presos, praticamente quase 70 mil presos condenados por tráfico. Isso de um universo de 180 mil, ou seja, quase 40% disso é tráfico. A maioria desse pessoal que está preso, aí a gente vai ver depois, aí a gente vai confirmar isso, são os vapores, né? Não sei como se chama no Rio, aqui é o varejista. É o varejista. Dificilmente, 98% das prisões são em flagrante de varejo, de gente que está passando. Olheiro passando, fogueteiro, isso daí. Desses 68 mil, 51 mil, na tabela 6. Na tabela 6, são os que estão condenados a mais de 5 anos. Com penas superiores a 5 anos. Ou seja, não é igual a 5 anos, é superior, é 5 anos e um dia. E nós vamos ter 51 mil presos nesses casos, isso no total de 68. Vejam que, quando eu falo mais de 5 anos, aqui também tem primário. Tem primário, que é onde eles não reconheceram o privilégio e colocaram a pena lá em cima. Interpretaram de acordo com a idiosincrasia de cada magistrado aí. E também nós temos os reincidentes, que continuam sendo varejistas e continuam sendo eventuais. A questão da reincidência é um absurdo. Cada vez que eu vejo essa questão de reincidência, o sujeito pegar 8 anos com uma venda pequena, com uma pequena quantidade de droga, só por conta da reincidência, é o direito penal não é o direito penal do fato, né? É o direito penal do quem é você, né, cabra? Quem é você? A gente tem que mexer com essa questão da reincidência. Eu sei que o Supremo é resistente a isso, mas
a resistência vai contra tudo aquilo que a gente pensa em termos de um direito penal do fato, de um direito penal democrático. Tem muita gente aí que continuava sendo traficante eventual, com pequena quantidade, e que pegou 9, 10 anos, penas altíssimas. Pena muito superior a de um homicídio, por exemplo. Voltando, nós temos a tabela 7, onde nós temos com pena igual a 5 anos. Ou seja, aqui necessariamente as pessoas são primárias, e pegaram a pena mínima do tráfico. São primárias. Um ou outro pode ser reincidente, compensou com confissão, mas via de regra é primário. Nós vamos ter 11 mil pessoas com pena mínima. Ou seja, tem uma resistência do tribunal em reconhecer o privilégio para essas pessoas. O caso que a gente conseguiu no STJ foi isso. A menina tinha sido condenada a 5 anos com 30 gramas de negócio. A gente conseguiu a substituição por restritivo de direitos. A aplicação do parágrafo 4º e a substituição por pena restritiva de direitos. 11 mil pessoas numa situação análoga. A gente está com um banco de dados, a gente foi olhar essas condenações, essas sentenças, essas 11 mil, e tem casos aí de 10 gramas de maconha. 10 gramas de maconha. Com 5 anos, hediondo. Nem cumprir 2/5 disso daí. Agora, a gente fala, pô, isso é cruel. Você pegar um cachorro, deixar um cachorro trancado numa sala, num banheirinho, 2 anos sem banho de sol, todo mundo vai falar, pô, como é que você faz isso com um cachorrinho e tal? Aí você pega um cabra e põe isso, destrói a família dele, destrói o sujeito, e todo mundo faz. Na tabela 8, a gente vai ter as pessoas que que são os definidos, ou seja, que já tem, nesse do artigo 5 anos e tal, mas que já estão sem recurso. Na tabela 9, os indefinidos, também com pena igual a 5 anos, mas na tabela 10 é interessante. Tabela 10, que aqui a gente vai pegar. Tabela 10, no canto, nós vamos ter 4.998 pessoas com penas inferiores a 5 anos e que estão no regime fechado ou semiaberto. 4.998 pessoas. 5 mil pessoas que não tinham que estar presas. Então, quando surgiu esse negócio da pandemia e o nosso ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou, nós vamos soltar traficante, a minha reação foi, pô, esses caras tinham que estar presos, gente. Tinham que estar lá. Que traficante você está falando? O traficante do crime organizado, que tem o Panama Papers, que compra droga americana, que lava dinheiro no Caribe, que tem pacto com milícia, com as polícias, com o sistema de segurança, esse traficante, esse não está aqui. Esse não está aqui. É aquela ideia, a professora Luciana sabe bem disso, daquela ideia que a gente fala do direito penal seletivo, né, que é aquela rede de pescar peixe, que era tão fininha que você pega o peixinho, pega o lambarizinho, o grande foge. Quer dizer, esse traficante não estava no rol do Moro. Na tabela 11, aí nós vamos ter o supra... Mesma coisa, de novo. Os definidos e definidos há 4 anos. Aqui não tem... Sujeito condenado a menos de 4 anos com súmula do Supremo está fazendo preso. 4 mil caras. 4 mil. E na tabela 12, que eu acho que é o legal, e paro por aqui para não tomar muito tempo de vocês, é onde nós vamos ter 1.438 pessoas com pena igual ou inferior a 1,8 e que está no regime fechado ou semiaberto. 1,8. A gente levantou caso para exemplificar na petição de HC, também coloco, pontuo com alguns casos, e gente com 10 gramas de coca, 10 gramas de maconha, 1 ano e 8 no fechado. 1 ano e 8 no fechado. É isso. A Defensoria está trabalhando com esse banco de dados agora e estamos tentando soltar esse pessoal.
é esse trabalho, esse banco de dados está à disposição para pesquisa, só fazer um termo de cooperação com a defensoria, as peças também estão disponibilizadas. E estamos tentando soltar gente, caso por caso. Agora, a resistência dos nossos tribunais em aplicar o parágrafo 4º e aplicar um regime de pena... De aplicar a Constituição, né, Marcelo? De aplicar a Constituição. É absurdo, é absurdo, é absurdo. Eles não têm a noção do poder de destruição de uma caneta, de colocar uma pessoa no cárcere, de destruir uma família. São jovens, 18, 19 anos, 20 anos. Fizemos um cálculo. Se pegarmos todo mundo que está preso pelo 33, provisórios e condenados, e dividirmos pela população masculina no estado de São Paulo, dá 1 para 96. Eu não estou falando com mandado de prisão em aberto, hein? De 18 a 70. Nem estou considerando a faixa etária de 18 a 40. Estou prolongando, estou considerando velhinho. 18 a 70. Dados do IBGE. Dá 1 para 96. Seria uma faculdade do Pablo, nem a faculdade do Pablo Escobar teria uma proporção dessa. Quer dizer, não tem que se repensar isso. Não é nem questão de... Eu nem vou entrar nessa discussão de liberação, de libera. O problema é a política de repressão está direcionada para o lugar errado. Se ela tiver que existir, ela tá, eu não sei nem se ela tem que existir, mas se tiver que existir, está absolutamente equivocada. Está batendo em porta errada. E está retroalimentando todo o sistema punitivo. Eu li um livro uma vez chamado A Justiça a Serviço do Crime, da década de 50, onde Rua da Câmara, um juiz comunista do PCB da década de 50, maluco, tem aí em algumas bibliotecas, e ele visitou o presídio, que era a casa de detenção, Carandiru. Eu acho que tinha 10% de gente pelo antigo artigo 217, seduzir mulher virgem, menor de 18, na década de 50. Ou seja, você destruía a vida dessas pessoas pela moral da época das moçoilas paulistanas. Muitos desses processos eram contra os interesses das próprias mulheres, eram as famílias que forçavam isso. E essas pessoas eram encarceradas. Encarceravam o amor. 5, 10%, é isso. A instituição, às vezes, nega a sua missão. E, lamentavelmente, o que a gente vê é que o Poder Judiciário hoje está negando a missão de fazer justiça. É isso que eu tinha que colocar. Muito obrigado pela atenção. Desculpe qualquer coisa, eu fico à disposição para porradas que sejam bem dadas. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui deu uns cortes. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu queria só fazer uma complementação um pouco à fala do Dr. Marcelo e exemplificar, né, essa seletividade e essa política que eu não diria nem que é ingenuidade, né, por parte do Estado, na verdade, esse encarceramento em massa, né, essa busca é um plano muito bem feito, é um projeto de Estado, na realidade, né, um projeto político. O pessoal aqui da Reforma, o time da Reforma São Paulo teve um caso essa semana em que um jovem negro periférico, que sim, fazia parte do comércio varejista de drogas, de fato, mas que foi apreendido com apenas 200 gramas de maconha, ele passou quase 9 meses preso sem julgamento, sem ter uma sentença. E a gente, assim, no momento em que iniciou-se, né, a pandemia, ele foi preso lá em outubro de 2019, a gente já tinha tentado impetrar um habeas corpus, a gente não, né, a defensoria tinha tentado impetrar um habeas corpus, não vingou. Com a pandemia, a gente viu a possibilidade aí de tentar tirar esse jovem, né, era um jovem de 21 anos, e assim, a tese baseada por conta da pandemia, ela era assim totalmente rechaçada pelo tribunal, seja o Tribunal Paulista, seja o STJ, porque a gente foi até o STJ, e no STJ a gente conseguiu só essa semana tirar esse menino do cárcere, mas
por conta, né, da demora no julgamento dele, não foi nem por conta da pandemia, o ministro não quis entrar no mérito da pandemia, do Covid, e foi só realmente pelo fato de ele estar 9 meses. Então, o quanto, na verdade, isso é um projeto, né? Não é que eles não têm noção que eles não estão destruindo vidas. Juízes, né? São as pessoas que têm acesso à informação, que tem que estar atualizada com as questões mundiais, com as questões do país, e mesmo assim optam por fechar o olho e optam por se omitir a prestar devidamente, né? Fazer a prestação jurisdicional. Então, eu vou mais longe, assim, dizer que realmente não é uma ingenuidade, é um projeto político de encarceramento de corpos negros e pobres no Brasil. Com a palavra, professora Luciana, por favor. Bom, boa noite para todas e todos que nos assistem, em especial Marcelo, Nath, que bom te encontrar aqui, e Gabriela também, e a todos que nos escutam aqui, agradecer o convite da OAB São Paulo, das comissões, né, uma OAB que tem sido muito ativa uma atuação importante nessa temática. Eu estava ouvindo o Marcelo e pensando aqui, né? E esse tema aqui, desde a primeira semana da epidemia, esse tema das prisões tem me deixado sem sono, né? A gente que trabalha nesse tema há tantos anos e conhece esse sistema, quando a gente vê que, quando a gente antevê, já no início, né, todos nós que trabalhamos, estamos lá, sabemos como é que é a situação normal, a cotidiana, né, e terrível, e violadora de direitos, quando a gente já imaginou esse momento, a gente viu que tinha que fazer alguma coisa, né? Enfim, esses dados que o Marcelo traz são trágicos, eu já quero ter acesso, fazer esse convênio aí, urgente, né? Um material riquíssimo, a gente precisa muito. E aí, Nath, eu já vou aqui aproveitar para a gente combinar com ele, da plataforma também poder apoiar, a gente fazer lá pela coordenação também do IBCCRIM, que eu estou atualmente coordenando o Departamento de Política de Drogas do IBCCRIM, né? Então, acho super importante e que a gente possa depois conseguir fazer um balanço disso em outros estados também. Trabalho importantíssimo que a Defensoria Pública de São Paulo está fazendo, assim como defensorias Brasil afora, né, nessa trincheira, né, tão importante de prestar assistência jurídica, né, a pessoas absolutamente desamparadas pelo Estado, né, absolutamente. E eu diria não só desamparadas pelo Estado, como e Gabriela já falou, né? E, na verdade, o aprisionamento como uma política de extermínio, de genocídio numa população, né, jovem, preta, de mulheres trabalhadoras aí. E, acima de tudo, eu acho que eu começaria assim, essa nossa reflexão falando do seguinte. O número de pessoas encarceradas por tráfico de drogas no Brasil, Marcelo trouxe especificamente São Paulo, ele é o que mais cresceu nos últimos 15 anos, mas especialmente a partir da redemocratização. Eu venho fazendo pesquisas nesse tema e como que aparentemente seria uma contradição, né? Como que no momento que a gente democratiza, que temos essa Constituição que completou 30 anos, como é que pode aumentar tanto o encarceramento? Né? Em tese, a gente deveria pedir mais democracia, mais liberdade. Hashtag, só que não. Ou seja, nós estamos vivenciando uma intensificação desse movimento de controle social punitivo, de encarceramento, e não vou dizer em massa, porque em massa pressuporia, pelo menos, que esse encarceramento ele fosse esprairado na sociedade. Não, é um encarceramento seletivo, focado no controle das populações pobres, das populações negras e periféricas. Né? Especialmente falando aqui do Rio de Janeiro, quem é preso, a gente terminou uma pesquisa há 10 anos atrás, há 11 anos atrás. Os resultados dessa minha pesquisa sobre quem são os condenados por tráfico de drogas no Rio de Janeiro e outras pesquisas que se reproduziam no Brasil afora mostram um perfil semelhante. Né? A polícia não investiga. A polícia tropeça em varejistas, em pequenos traficantes, salvo de vez em quando tem uma outra operação. Mas aqui no Rio de Janeiro, a polícia vai na favela, vai nas periferias e sabe quem vai prender. Então, a polícia age, sabe quem vai prender os menos importantes e vai negociar com os poderosos, vai negociar com os grandes traficantes. Isso eu já falo, ó. E nada muda, gente. Fala, denuncia, dá entrevista, publica livro, publica pesquisa, orienta a tese, né? A gente tem também um projeto de extensão, Marcelo, lá
lá no Rio, saudar também, depois vai ser transmitida, né? Mas saudar aqui o grupo de pesquisas que a gente também tem extensão, e a gente faz assistência jurídica a mulheres presas por tráfico. Então, a gente tem acompanhado não só na pesquisa, mas também tentando trazer os alunos para essa perspectiva da extensão da assessoria jurídica. E a gente tem muitos alunos também que estagiam na defensoria pública, assim, ou seja, a gente tem conseguido, de alguma forma, avançar no conhecimento dessa realidade. E essa realidade mostra que são pequenos varejistas presos em flagrante, ou seja, sem investigação. Aqui no Rio, sem investigação, era mais de 90%. Presos sozinhos ou em dupla, com pequenas quantidades de droga, com muito pequenas quantidades de droga. Depois, quem quiser ter acesso, também tem uma publicação nossa, que é dessa pesquisa, Tráfico de Drogas e Constituição, que está disponível na internet, foi financiada pelo Ministério da Justiça, na época, né, ainda do governo PT. E o que a gente demonstrou é isso. Rio de Janeiro e Brasília num perfil muito semelhante. A diferença é que no Rio de Janeiro a gente tinha mais pessoas presas em concurso de crimes com porte legal de arma. No Rio tem essa característica desse enfrentamento dos territórios e tem essa característica da absoluta violação. Se a gente for pegar todos os flagrantes aqui no Rio de Janeiro, boa parte deles tem que ser anulada, porque não são garantidos direitos, as pessoas entram sem mandato nas casas. Né? Por que entram sem mandato nas casas? Porque é gente que não se reconhece que tenha direito a ter direitos. Ninguém vai no Leblon, ninguém vai lá, né, em Pinheiros e entrar numa casa sem um mandato judicial. Mas essa é a lógica. Então, é uma política de drogas que viola direitos na forma como é executada, é uma política que vende uma mensagem ou promove uma lógica de vamos proteger a saúde pública, afinal de contas, qual é o bem jurídico? O pessoal aí que está estudando penal. Qual é o bem jurídico da lei de drogas? Saúde pública. E que raio de saúde pública é essa que não se está protegendo? Né? Vamos verificar as taxas de consumo das poucas pesquisas que se realizam também. Fiocruz mostrou aí a realidade do crack no Brasil afora. Nós temos aí dados que estão mostrando que o consumo ele mantém um padrão muito, muito frequente. A gente nem tem um grande aumento, mas também não diminui. Então, a gente tem um padrão de consumo e temos o crack, que afeta especialmente as populações mais vulnerabilizadas, porque é uma droga barata, né? Com acesso fácil. E enquanto a gente encarcera milhares de pessoas com essas características aí e a comprovada causa desse superencarceramento no Brasil, especialmente nos estados mais populosos no Brasil, é o aumento das prisões por tráfico. A gente consegue demonstrar isso também com os gráficos. E aí chegamos nessa epidemia, o que já era ruim está se tornando cada vez pior. Afinal de contas, a maior contradição que nós temos é verificar que numa epidemia, quando nós deveríamos estar o quê? Protegendo a saúde pública de todo mundo, inclusive dos agentes, inclusive dos presos e presas, inclusive dos familiares de presos e presas. O que a gente tem? Gente morrendo nas prisões por Covid. E altos índices de contaminação, subnotificados e absolutamente escondidos. Há uma política do governo e dos governos, do governo federal e dos governos estaduais, para esconder a contaminação nos presídios. E uma absoluta omissão do Poder Judiciário na aplicação da lei prevista, porque a gente não está pedindo favor para ninguém não, né, Marcelo? Quando a gente faz o pedido, a gente não está pedindo favor para ninguém não. É obrigação do magistrado aplicar a lei, aplicar a Constituição. E o que a gente está vendo é um abuso de poder. Porque eu não sou dessa de criminalizar pessoas, não, mas às vezes me dá vontade, sabe aqueles momentos que o seu abolicionismo é colocado em xeque, você tem vontade de pegar a lei de abuso de autoridade e começar a aplicar para todo mundo que está ali violando direitos? Mas, enfim, não é minha prática, não é minha... Mas, enfim, o fato é que temos omissões criminosas. E agora nós estamos aí mais de 3 meses de epidemia numa situação ainda mais grave que nós tínhamos no início. Ou seja, pessoas presas, a maioria por crimes sem gravidade. Esse é o perfil dos presos por tráfico de droga. É um preso desimportante. E a polícia, quando prende, ela não desarticula nenhuma quadrilha, porque aquela pessoa é facilmente substituível. Há uma fila de gente para ocupar os espaços deixados, né, por aqueles que são presos. Né? A gente tem uma população jovem, pobre, preta, periférica, que é alvo de violência. Desde o dia que nasce
até o dia que morrem. Violência não só de omissão, no sentido de não se ter, né, um acesso a políticas de saúde, de educação, de moradia, mas a violência policial também como parte desse cenário. O Rio de Janeiro mata crianças nas comunidades periféricas. A polícia do Rio de Janeiro mata. E mesmo o ministro Fachin, dando lá a DPF 635, incrível trabalho de articulação de várias entidades, da coalizão, de várias entidades, o mesmo ministro Fachin mandando cessar operações policiais na epidemia, a polícia entra nas favelas para matar pessoas que estão distribuindo cesta básica. Essa é a realidade da minha cidade, gente. É uma indignação ímpar. Eu estou cada vez mais indignada. Estão percebendo que quem viu minhas lives no início da pandemia está vendo agora, está vendo que a gente está cada vez mais, mas é que tem que estar mesmo. E aí alguns dados do Rio de Janeiro, só para vocês saberem, né? O estado do Rio de Janeiro já passou a China em número de mortos. Isso em 28 de maio. Vamos olhar os presídios? Os dados oficiais apontam para 11 óbitos. Só que 11 óbitos confirmados por Covid. Só que, vírgula, uma notícia publicada, né, já aponta para, num período desde março até 28 de maio, para 48 mortos, porque aí a gente não tem causa definida, né? Mas vê que já aumentou 33% o número de mortos de pessoas nos presídios nessa pandemia. Só que nós temos 48, só 11 confirmados com Covid. De que morreram os outros? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu estou esperando o IML responder. E aqui, parabenizar o excelente trabalho do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que tem lançado relatórios periódicos, vocês encontram no site. Mandar aqui um grande abraço para minha amiga Natália Damasio e todos os membros do mecanismo que acompanham diariamente, promovem relatórios e tentam denunciar essa situação. Eles são os que estão correndo atrás dessas causas de morte, desses 48. E aí, no Brasil, hoje, nós temos 59 óbitos confirmados de Covid nos presídios, né? Esse é o dado do DEPEN. Dado absolutamente subestimado, porque se não faz teste, a gente não sabe se as pessoas estão contaminadas, nem se as pessoas morreram por Covid. Se já há uma subnotificação da população em geral, da população pobre em geral, imagine na população dos presídios, né? Em São Paulo, também o número de notificações de Covid aumentou muito. Hoje nós temos um site do CNJ com informações importantes. O grande problema do site do CNJ e também dos dados do DEPEN é que eles precisam das informações dos estados. Os estados estão encobrindo. E o governo federal não está nem aí também, né? Já não me lembro mais o nome do ministro, mas o Moro, no início, deu uma declaração dizendo que não tinha problema, que justamente o isolamento social que a gente estava defendendo para a sociedade, os presos já estavam previamente colocados. Portanto, não havia o que fazer de prevenção em presídio. E aí, faz o quê? Bom, aí a gente poderia imaginar que iria fazer um tipo de investimento, pegar aquela grana do fundo penitenciário que a gente está ali e sabe que não é efetivada, que não é dirigida para as políticas públicas, e poderiam pegar aquela grana e pelo menos o quê? Comprar EPI. Bom, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente só sabe que o Rio de Janeiro pediu 19 milhões para comprar armas não letais, para usar nos presídios. E tem um documento oficial da SEAP do Rio de Janeiro que diz que justamente por conta dessa pandemia, da angústia e dos riscos, é que eles precisam comprar armas. Ou seja, em vez de soltar aqueles que não precisam estar presos, mulheres grávidas, mulheres lactantes, pessoas idosas, pessoas com comorbidades, com doenças, presos por dívida. Temos presos por dívida no sistema penitenciário geral brasileiro. Em alguns estados conseguiu soltar e tal. Então, é assim, o preso por dívida é aquele que você deveria, para não preservar a vida, para ele poder trabalhar e pagar a pensão do alimentando, né, da criança. Não, você quer que o cara morra. E aí a criança fica presa. Sei lá o que faz. Essa é a política. No Rio de Janeiro, no início da epidemia, a SEAP fez um pedido de entrega de material de limpeza, gente. Como é que a SEAP não tem dinheiro para comprar álcool gel? Assim, e aí a pergunta que não quer calar, como é que a gente consegue fazer prevenção internamente aos presídios se o preso não pode, né? O Marcelo depois pode falar um pouquinho sobre isso. O preso não pode estar com álcool dentro da cela. Isso é considerado um perigo, né? E como é que a gente vai falar para ele lavar as mãos se não tem sabão e não tem água? Que prevenção é essa? Não tem prevenção. Gabriela já disse, é um projeto de deixar morrer, da necropolítica como dentro dessa perspectiva que nos traz Mbembe, né?
As prisões são lugares de morte, são lugares de silêncio, e o que a gente está vendo é uma situação muito séria. O que está sendo feito? Muitas denúncias, sociedade civil super organizada, super demandando. CNJ emitiu a recomendação número 52, a maioria dos juízes não aplica, não quer saber, e faz sentenças engraçadinhas. Temos várias sentenças engraçadinhas, inclusive, negando a aplicação da 62, dizendo que ou os presos não vão se contaminar, ou que eles vão se contaminar e não tem problema nenhum. Afinal, só os astronautas que no espaço é que não vão ter acesso a qualquer risco de contaminação. Então, é muito sério. E a responsabilidade do judiciário é atroz, né? Dizer também para vocês que a gente tem aqui ações, várias ações coletivas, além de pedidos individuais. Eu sou uma das subscritoras da DPF 684, que está distribuída ao relator Celso de Mello. A gente está esperando uma liminar. Essa inicial traz justamente esse reconhecimento do estado de coisa inconstitucional que a Gabriela mencionou, já declarado pelo STF na DPF 357, e a gente procura, então, demandar do Supremo que faça nenhuma revolução, mas que apenas determine a aplicação da recomendação número 62 e que garanta, pelo menos, o acesso à água e acesso a equipamentos, acesso à prevenção, redução daquela contaminação pela superlotação, pedimos para soltar grávidas, lactantes, pessoas indígenas, pessoas com comorbidades, idosos. Mas, até agora, nenhuma resposta foi dada pelo Supremo. Estamos aguardando a liminar do Marco Aurélio. Temos também dois importantes canais hoje de denúncia, que eu queria colocar para vocês, já estou encerrando aqui. Dois importantes canais de denúncia e divulgação de informações. Um é o Infovírus, que vocês podem encontrar aí no Instagram. O Infovírus é um projeto de professores incríveis da UNB, de Feira de Santana, Felipe Freitas, a Camila Prando, que eles estão investigando justamente esses dados não notificados e estão tentando dar visibilidade a essas informações. E também um site muito importante de um grupo de pessoas que está construindo a partir do ISER, saudar aqui a Natasha, que é uma das organizadoras que coordena esse projeto, covidnasprisões.org.br. Lá tem depoimentos, tem vídeos, tem peças, tem informações para quem quiser se informar, do Brasil todo. E dizer para vocês que, assim, esse cenário que Marcelo traz, que já é uma tradicional postura do judiciário, nessa epidemia o que a gente está vivenciando eu não sei se vai ser o fim do poço, porque hoje em dia a conjuntura nos mostra que o fim do poço chegou ao limite do extremo do absurdo, sei lá, Salvador Dalí perde, Eu acho que Salvador Dalí não conseguiria retratar essa realidade nem na perspectiva artística surrealista, mas, assim, o que a gente está vendo é um projeto de omissão, mas, acima de tudo, um projeto de concretização praticado com muita eficiência, seletivo, racista, LGBTfóbico, e é um projeto também misógino, porque, vejam bem, aqui no Rio até que a gente conseguiu reduzir um pouco as lactantes e as mulheres grávidas nas prisões. Conseguiu-se abrir espaço, mas eu tenho notícia que Brasil afora, em São Paulo, a última notícia que eu tinha 150 mulheres nas condições que se adequariam à recomendação 62, encarcerados. Por qual crime? Mais de 60% por tráfico de drogas. Então, é esse discurso, E essas mulheres sofrem com o estigma de criminosas, sofrem com falta de acesso a condições de criar seus filhos, são afastadas da família, apesar do CPP prever para as provisórias vários direitos, inclusive a prisão domiciliar, a gente sabe que não é aplicado. Então, infelizmente, eu acho que esse cenário está muito grave. Eu sou uma pessoa otimista, mas eu estou realmente num momento que eu tenho dificuldades em ver o que vai ser do futuro. Mas, enfim, eu acho que o nosso momento é de radicalizar as denúncias, de falar do racismo, de falar da violência institucional, de falar da omissão desse poder judiciário e de cobrar. Eu acho que o momento vai ser cada vez mais no que depender de mim e de todos os coletivos que têm construído, a gente vai investigar todas as mortes nesse período de epidemia. Eu desafio aqui, quem ainda não está nessa articulação, vamos entrar, a gente vai ter que cobrar responsabilidade por cada morte de preso
no sistema penitenciário durante a epidemia, porque de fato é uma tragédia anunciada. E de fato a gente tem que cobrar uma mudança radical nessa política de drogas, porque a política de drogas, a pretexto de proteger a saúde pública, é que está causando a morte das pessoas numa situação de uma epidemia de saúde pública. Né? Então, não dá para aceitar calado e a gente precisa muito de dados de pesquisa. Agradeço aí ao Marcelo por essa divulgação, a gente quer muito poder trabalhar com esses dados. Agradeço muito o convite para estar aqui, por estar com vocês. Poderia falar muito mais, mas eu acho que eu fiz um resumo aqui. Vamos ouvir a Natália. Depois estou disponível para a gente fazer umas perguntas. Boa noite, obrigada. Gente, eu estou vendo que as pessoas estão fazendo perguntas, mas a gente vai deixar para o final, tá? Para os momentos finais para responder todas essas dúvidas. Mas já respondendo uma aí que perguntaram onde acham as lives da professora Luciana. Ela é super ativa no Instagram, no Twitter, então segue as redes sociais dela que ela está sempre divulgando lá, tá bom? Agora você, Nath. Bom, boa noite a todos e todas, né? É sempre um prazer, né, estar com os companheiros aqui. Queria agradecer a Gabriela pelo convite, a Lu Boatê, né? A gente é parceira de longa data e estamos juntas, né, na executiva da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. O Marcelo também, né? Queria agradecer por esses dados, por esses estudos, porque a gente tem um problema, né, assim, aqui no Brasil, quando a gente fala de racismo, que sempre faltam provas, né, assim, e eu não consigo mais explicar, né, política de drogas sem achar isso tão óbvio. Eu estava até aqui separando um papelzinho que eu juro que eu fiz uma formação hoje de 3 horas de manhã fechada, só puxando as chaves, né, entre política de drogas e racismo. Eu falei, cara, já dei uma formação dessa de 3 horas, eu vou pegar essa mesma coisa, vou trazer para o debate da UAB hoje, né, para o webinário, né, então... O meu nome é Natália, para quem não me conhece, eu sou socióloga de formação, eu atuo com política de drogas a cada 9 anos, né? E muito da minha interpretação sobre essa guerra às drogas, ela vem de uma prática profissional de trabalhar com cuidado, atenção e advocacy em diversas organizações ao longo dessa trajetória profissional e de pesquisa, né? Então, que nem o Marcelo falou, eu também não fui para a academia, não porque eu não acho que a academia não é um espaço necessário. Pelo contrário, eu sou justamente a pessoa que fico fazendo a ponte do que tem de mais atual de dado produzido, como que isso se transforma em ação de advocacy diante do poder público e como que isso também se transforma em narrativas que fortaleçam, né, as nossas causas, né? Então, eu sou a pessoa do advocacy hoje. Eu passei pelo Centro de Convivência de Lei, né, que é a primeira organização que eu trabalhei com prevenção, Jovens em Medida Socioeducativa, Pop Rua e Cracolândia, resumidamente. Da Edlei fui trabalhar com violação de gênero no sistema de justiça, no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, também aqui em São Paulo. Fui articuladora da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, organização que hoje eu sou assessora de ações antidiscriminatórias. Ao longo de 2016 e 2019 eu arrumei um tempinho e também fui presidente do Conselho Municipal de Política de Drogas e Álcool daqui da cidade de São Paulo, pegando toda essa gestão Dória Covas, né, essa transição do de braços abertos para o Redenção. No final a gente conseguiu reduzir os danos, aprovando uma lei municipal, instituindo o Sistema Municipal de Política de Drogas e Álcool. Em novembro tivemos uma grande conferência, na maior conferência municipal de política de drogas e álcool da cidade, mobilizando um total de 1.800 pessoas em 11 etapas até o processo final pela cidade. E ao longo desse período, eu fui gestando junto com o meu companheiro, né, e cofundador, a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, né? A Iniciativa Negra, ela é dividida, né, entre eu e, assim, a cofundação e a direção executiva entre eu e o Dudu, que é um companheiro baiano, né? E a Iniciativa Negra, ela é a nossa síntese de apresentação de uma promessa de mundo, né? Assim, para mim e para o Dudu, que atuamos com política de drogas há um certo tempo, o Dudu até mais tempo do que eu. A iniciativa é uma coisa que a gente foi gestando, né? E desde 2018 a gente é uma organização da sociedade civil, justamente buscando aproximar, né, o que uma ação mais potente, né, para a transformação social
justamente unindo pesquisa, advocacy e comunicação, né, com foco na diminuição da desigualdade racial promovida hoje pela Guerra às Drogas. Né? Desculpa a apresentação longa, mas é porque eu chego, né, nas coisas e nas conclusões que eu vou apresentar a partir dessa trajetória, né? Talvez a melhor tradução desse intelectual orgânico do conceito gramsciano, assim, eu faço muito disso na minha prática profissional, assim, e militante. Bom, então, o que a gente tem pensado no último período, e é por isso que eu pedi para a Lu Boatê e para o Marcelo apresentarem os seus dados antes, né? Bom, a gente tem hoje no Brasil, não é uma novidade para ninguém, um jeito diferente de tratar as drogas lícitas, né, álcool, medicação, outras coisas introduzidas à nossa alimentação, do que as chamadas de drogas ilícitas. Como que o Brasil apresenta, junto com diversos outros países, a maneira de lidar com os conflitos que podem advir relacionados a essa cadeia produtiva, né, dessas guerras ilícitas. O Brasil optou por um conflito, né, que ele chama de guerra às drogas. Então, a política pública para essa cadeia produtiva, né, dessa mercadoria, maconha, cocaína e derivados de cocaína, cocaína fumada, que é o crack, LSD e tudo mais, o Brasil resolveu não ter uma política pública, né, regulamentando a cadeia produtiva destas mercadorias, mas sim tratar disso a partir de guerra. E eu acho que tem um problema muito grande quando a gente fala de guerra, porque guerra é uma coisa que um Estado declara ao outro Estado, né? Inclusive deixando de respeitar a soberania do outro Estado, deixando de respeitar tratados internacionais e direitos assumidos de responsabilidade entre um Estado ou outro. O que o Estado brasileiro faz? Ele faz uma coisa que é inimaginável, ele declara guerra a um determinado setor da sua própria população, né? Então aos seus próprios cidadãos, né? Quando ele faz essa opção de guerra às drogas, porque todo mundo sabe, né, que não existe guerra às drogas, a uma substância. Existe guerra às pessoas. Né? E o que é o resultado dessa guerra? É essa coisa, né, assim, apresentada aqui pelo Marcelo e pela Luciana Boatê, só fazendo um recorte no sistema prisional, do que é esse consórcio, né, mobilizado para empreendimento dessa guerra às drogas, cujo Brasil, né, o país, é o principal acionista desse consórcio de ilegalidades, né, assim, então, pensando assim, esse consórcio, né, que sustenta essa estrutura racista, né, assim, então, veja bem, não é a guerra às drogas que inventa o racismo no Brasil. O racismo, ele faz parte, né, ele é uma estrutura, né, alimentada pelos nossos mais de 500 anos de existência, mas nós entendemos que na contemporaneidade, a guerra às drogas, ela mobiliza setores importantes e consideráveis dessa superestrutura racista, né? Porque quando a gente está falando de guerra às drogas, a gente está falando de um consórcio minimamente estabelecido entre o sistema de saúde pública, entre o sistema de segurança pública e o sistema de justiça, né? Junto com o poder executivo, o legislativo que não fiscaliza o seu executivo, o Ministério Público que não fiscaliza a ação da sua segurança pública, né? As pessoas que acham comum, né, esses números se repetirem, né, assim, junto com a mídia, né, também acionista desse consórcio da guerra, mantendo uma narrativa de senso comum que segue constituindo no imaginário brasileiro, né, estou falando da grande mídia, não das mídias alternativas, mas no imaginário do povo brasileiro, né, todos os dias entrando dentro das suas casas, esse reforço de que periferia e crime estão diretamente relacionados, como se não existisse corrupção, como se não existisse tráfico de droga, como se não existisse crime em outras regiões da cidade, né, e isso inclusive vai reforçando uma lógica de guetização nos centros urbanos, né, então também vai interferir no direito à cidade e até no como uma segurança pública se dá, uma segurança pública de uma única cidade, ela tem efeitos diferentes numa mesma cidade, né? A depender da região, efeitos diferentes sobre os seus próprios cidadãos, né? Então, deste consórcio de ilegalidades, né, que é muito sofisticado, não teria como não ser sofisticado, porque o sistema racista do Brasil é um dos mais sofisticados do mundo, a ponto da gente ver todas essas discrepâncias, isso ser só um dado, né? Porque se a gente colocar, se a gente fizer o recorte de raça, dos dados apresentados tanto pelo Marcelo quanto pela Lu, a gente vê pessoas presas pretas de um lado e as pessoas que julgam e estão nos espaços de poder, no caso, no sistema de justiça, brancas e oriundas da elite.
né? Então, assim, esse resultado tem uma coisa que não fecha. E se você vai ver o número de pessoas negras e pobres que se repetem em situação de rua, acessando uma saúde pública de péssima qualidade, que cada vez mais, né, tem o seu orçamento diminuído, né? Quando você vê os resultados de pessoas e números de homicídios também e a sua cor, a gente vê que essa guerra ela está funcionando, né, para um objetivo, né, mesmo que talvez não seja o seu objetivo intencional, devidamente racionalizado, né, porque a guerra ela diz que é sobre as substâncias, ela diz que é para prevenir, ela diz que é para garantir saúde pública, ela não está promovendo saúde pública, né? Ela não está promovendo na medida em que ela vai trazendo como resultado impactos numa coletividade, né, assim, geracional, traumatizantes, né? Assim, o Marcelo estava falando no começo no final, né, na conclusão da fala dele, que o juiz que condena uma pessoa à prisão, ele não tem dimensão dos impactos disso para as redes primárias mais próximas dessas pessoas, né? Então, é isso, não é só o condenado, né? Todo mundo que tem relações primárias, vínculos afetivos, elas também são privadas de conviver com essa pessoa, né, com esse ente querido, né? Fora, assim, que isso vai virando uma espécie de trauma coletivo em determinadas regiões da cidade. Por isso é tão difícil falar sobre política de drogas e racismo com a população diretamente atingida, né? Porque esse trauma empreendido por várias gerações de pessoas negras que moram em periferias, né, de sempre serem associados à criminalidade, quando você chega para falar sobre drogas, as pessoas olham e falam, não quero falar sobre isso. Porque todo mundo, né, conforme você olha os dados, de que esses dados que o Marcelo trouxe, né, na interpretação sobre os homens presos, né, no estado de São Paulo, isso vai fazer com que as pessoas que tenham uma experiência de vivência periférica e, portanto, de raça, no estado de São Paulo, ela tem uma relação direta ou indireta com um membro da sua família ou pessoa próxima da sua comunidade que passa por essa situação traumática, né? Então, a gente pensando numa perspectiva até de saúde pública coletiva, né, o que a gente está repetindo, né, como um trauma social e coletivo por diversas gerações, né? Assim, isso é o ponto que não se traz, né? Assim, numa guerra que é dita que é dita, digamos, de passagem, para garantir saúde pública, nós estamos produzindo um dano coletivo, né? Por esses traumas todos que essa violência proporcionada pelo Estado, né, promove na nossa sociedade, né? Então, de fato, assim, não tem outra maneira de dizer que a omissão diante dessa situação ou a intencionalidade, ela não é racista, ela não tem como dizer que ela não é racista, né? Assim, ela não tem outra palavra. Eu já fiquei gastando muito do meu latim, tentando achar uns outros jeitos de dizer, academicamente mais bonito, né? Mas, assim, até aproveitando que as pessoas elas têm consumido mais sobre o que é produzido, né, de referencial teórico antirracista, eu me sinto até mais à vontade hoje para dizer que essa é a nossa interpretação, né? E como que a gente reverte isso, né? Como que a gente começa a pensar em reverter isso um pouco. A Lu Boatê deixou uma deixa, né, aqui na fala dela, que é a gente repensar uma nova política de drogas. Quando a gente se conheceu lá atrás, muito se discutia, né, qual que era o caminho do começo e o do fim. Se era um novo projeto de lei, porque todo mundo, quando a gente vive num estado que a gente acredita, democrático, a gente sempre pensa assim, vamos pensar um projeto de lei, né? E aí esse projeto de lei depois ele é regulamentado, ele vira um decreto e ele vai e se desdobra como uma política pública, né? Assim, quando a gente imaginava que a gente vivia numa jovem democracia que ia prosperar e que só precisava ser aperfeiçoada, né? Mas também não é, né? Mas o que a gente tem pensado, que um caminho para a gente se inspirar e olhar reformas necessárias na nossa sociedade sobre essa temática, até porque a gente está falando de diversas áreas, a gente tem que seguir num caminho de que o Estado brasileiro reconheça, pelo menos, a sua responsabilidade nesse consórcio da guerra às drogas. Porque eu não posso cobrar do crime organizado, porque eu nem sei quem são esses sujeitos. Mas a gente, enquanto cidadão, pode cobrar a responsabilidade do Estado brasileiro quando ele decide destinar 4% do seu PIB para a segurança pública,
né? Se o Estado brasileiro destina esse valor, a gente pode dizer que ele é um acionista também dessa guerra. E que, de maneira indireta, ao fazer essa opção política, ele corrobora para esse mercado de ilícitos, né? Porque se a gente pensar o quanto é destinado do orçamento público em segurança pública, que não tem tido essa efetividade de atingir, né, a saúde pública e livrar o mundo das drogas. Quando a gente pensa no orçamento destinado para o sistema de justiça e sistema prisional, para a manutenção dessa guerra às drogas. Quando a gente pensa no orçamento que é destinado para prevenção, educação, saúde pública, né, que não está dando a resposta necessária e ela, na verdade, só alimenta uma guerra e uma lógica que está posta, o Estado brasileiro ele é o principal acionista da guerra às drogas, né? Então, ele também é o autor desse sistema de legalidades. Então, ele também participa desse consórcio do crime organizado, mesmo que não intencional, né? Entendeu? Assim, a gente está falando sobre decisões de governo, sobre onde a gente vai investir o orçamento para o desenvolvimento do projeto de país, né? E a serviço do que está esses investimentos? A serviço de qual desenvolvimento humano está esses investimentos? Porque pelos dados, a gente não está corroborando para o desenvolvimento humano. Pelos dados, a gente está causando vários danos todos os anos. E ninguém faz nada para mudar. E as pessoas, elas acham comum, né? O advogado pegar ali o seu casinho e não conseguir fazer uma associação de como o caso do cliente que ele está atendendo tem a ver com questões estruturais do nosso país. Claro que o advogado ele está correndo para livrar o seu cliente o quanto antes, né, ali daquela situação de prisão e etc., mas é necessário espaços como esse para que a gente faça essas reflexões e a gente pense a que está dedicada a nossa atuação profissional, né? Para que está servindo a nossa ética de atuação enquanto defensores de direitos, né? Assim, espaços como esse, né? Claro que no dia a dia ali da profissão, ninguém vai ficar pensando sobre isso o tempo todo, ou isso já entra de uma maneira mais incorporada, muitas vezes na sustentação e defesa de vários colegas, mas a verdade é que espaços como esse servem para a gente pensar a serviço do que está a nossa carreira, a nossa profissão, com o que a nossa ética e a nossa visão de mundo tem colaborado, né? Então, eu acho que o caminho é cada vez mais esse, né? Ainda que a gente também esteja em processo de desmonte e reconstrução desse Estado, dessa democracia que a gente não sabe até onde chega, eu acho que pensar toda essa cadeia produtiva, né, das drogas, ele é um dos temas centrais se a gente quer construir um Estado e uma democracia cada vez mais antirracista. Não tem como a gente fugir disso, não dá para a gente ficar tratando em separado, né? A apresentação desses dados de uma maneira desagregada, ela só serve para que o projeto continue sendo implementado de uma maneira invisível, né? Quando a gente olha para a política de drogas só a partir do encarceramento ou só a partir da perspectiva do usuário de drogas que está ali na rua na Cracolândia, ou só pela perspectiva de quem morre, e a gente não faz as devidas conexões disso, né, com a política de drogas como um todo, né, a gente, infelizmente, mesmo que seja uma boa intenção, né, olhar e querer gerar mais políticas públicas e leis, a gente não dá um salto reflexivo para que a gente pense uma outra cadeia produtiva, né, assim, um outro jeito de regulamentar essa produção, né, é intencional tratar a política de drogas dessa maneira desagregada. É intencional, às vezes, só falar de maconha, ou só de prisão de mulheres, ou só... Não digo por quem trata do tema. Essa pauta parecer desagregada. Essa é a síntese que a Iniciativa Negra convoca, né, as pessoas que atuam com direitos humanos e se comprometem na construção de uma sociedade antirracista, para que cada vez mais a gente aglutine esses dados, para que cada vez mais a gente tenha elementos para fazer essa interpretação, né, sobre o Estado brasileiro, sobre a nossa realidade, sobre a nossa história e de como que juntos a gente vai construir políticas e leis que estejam cada vez mais a serviço da diminuição do racismo e do desenvolvimento nacional, né, e o desenvolvimento humano, porque hoje os nossos investimentos públicos para esta área não estão a serviço do desenvolvimento humano. Eu acho que é um pouco isso, assim, os elementos que eu tinha para trazer, né, para fazer essa costura diante do trabalho belíssimo da Lu, do Marcelo. A Gabi também participa da Rede Reforma, que é uma organização que contribui muito, assim, para a nossa formulação.
E acho que a gente pode abrir aí para as perguntas, não sei como é que vocês organizaram para um debate, acho que era um pouco isso que eu tinha para trazer. Muito obrigada. Eu queria só fazer um link, porque eu acho que tem muita gente aqui que também vem interessada pela questão da cannabis, né? A questão da cannabis no Brasil está muito em alta, as pessoas estão discutindo muito essa, eu acho que é a primeira droga criminalizada aí que a gente vai conseguir tratar um pouco melhor, mas essa questão do Estado ser o maior acionista, né, do mercado varejista de drogas, da guerra às drogas, ela se reflete muito bem na própria regulamentação que a Anvisa fez recentemente, né? Então, a Anvisa permite que medicamentos, remédios à base de cannabis sejam vendidos na farmácia, mas proíbe que haja o cultivo, proíbe que as pessoas físicas possam cultivar e produzir e extrair o seu próprio remédio, né? Então, é o Estado que ajuda a financiar outras empresas, a indústria farmacêutica, e que a gente vira escoamento de produtos norte-americanos e canadenses, principalmente, né? E aí, eu acho que esse caráter de acionista da guerra às drogas, de acionista, né, da questão das drogas, se reflete muito bem nisso. Eu vou abrir, então, aqui para as perguntas, tá, gente? Estou aqui abrindo o Q&A. A primeira contribuição, na verdade, é da Simone. Ela fala: a minha contribuição daquilo que foi dito pelo Dr. Marcelo Novaes é dizer que a questão da reincidência também é vista como um agravante em Angola. Entendem os legisladores que quando o réu com reincidência ou antecedentes criminais volta a juízo, deve o tribunal ser mais rígido, pois na primeira vez teve a oportunidade de mudar a sua conduta e nem por isso decidiu mudar. É interessante, né, ver essa visão de um outro país. Aqui no Brasil, a gente tem um contingente muito grande também, né, de pessoas africanas presas, dos mais diversos países da África presas aqui. A gente vê que isso não é o Brasil ele não é um único com essa visão proibicionista e punitivista, principalmente, né. Na opinião do Dr. Marcelo, atualmente o Poder Judicial tem estado separado dos demais poderes ou tem trabalhado de forma a servir os caprichos dos demais, ou seja, do Executivo e do Legislativo? Dr. Marcelo. Assim, na minha opinião, tem ela foi muito feliz numa expressão. Ela falou o seguinte: a executivização do poder judiciário. Como o poder judiciário são abarcados pelo executivo, o juiz deixa de ser aquele garantidor e passa a ser um aplicador de uma política que ele acha correta de garantir a segurança pública. Estamos aqui para garantir a segurança pública e não para garantir os direitos constitucionais da pessoa que está sendo acusada. E com um certo erro também de uma parte de setores progressistas que apostam suas fichas no punitivismo. Vamos aumentar mais crime, vamos aumentar tal pena, como se isso fosse resolver a das nossas mazelas sociais. Ela é muito importante, ela mudaria muito o nosso sistema prisional. E eu gostaria só de colocar duas coisinhas só, que a taxa de encarceramento do Brasil, eu vi que tem perguntas também sobre isso, mas eu vou dar o meu pitaco agora. É a terceira população prisional, Estados Unidos, China, Brasil, mas por taxa de 1.000 habitantes ela não é tão grande, mas ela é muito similar à de países, abre aspas, periféricos. Ou seja, tem muita coisa semelhante com México, com África do Sul, com Turquia, com países da América Central. Não com países centrais, nem também com países extremamente paupérrimos, mas com países que estão enfronhados dentro de um sistema de exploração do colonialismo muito forte. E aqui eu coloco para vocês o seguinte: esse é um dado para vocês pensarem na questão estrutural. O Brasil exportou no ano de 2019 96 bilhões de dólares em commodities agrícolas e arrecadou R$ 5.803,65 em imposto de exportação.
Se você pegar toda a atividade da agricultura e da pecuária, que responde mais de 15% do nosso PIB, isso representa menos de 0,25% do total das receitas da União arrecadadas pela União, inclusive com previdência. Ou seja, não é questão de discutir escola com partido ou escola sem partido. Não tem dinheiro para escola. Não tem dinheiro para escola, gente. 50% ainda do que é arrecadado vai para a banca, vai para pagar juros. Ou seja, são problemas estruturais que precisam ser mexidos. Para você mexer com política de segurança, você tem que fazer reforma urbana em São Paulo, reforma urbana no Rio de Janeiro, tem que fazer reforma no sistema prisional, reforma no sistema financeiro. São reformas estruturais. Ou seja, chupa-se o osso, o sistema está chupando o osso até o tutano, e o controle se faz pela via que é extremamente lucrativa, né? Porque você retroalimenta todo esse sistema. Se faz por essas taxas de encarceramento absurdas, e que consomem o destino desse país. Nós temos que nos reencontrar com o nosso destino. A gente não pode discutir a questão prisional, e todas essas questões, e mesmo questão de droga, sem discutir essas questões estruturais. É como você lê aquele conto do Shakespeare, do Mercador de Veneza, que tem que tirar a libra de carne sem tirar o sangue. Não dá para fazer isso, está tudo muito ligado. R$ 5.803,65 de imposto de exportação no nosso país, que é o maior produtor de commodities agrícolas do mundo. Tá? Não vai ter dinheiro para educação, não vai ter dinheiro para saúde, não vai ter dinheiro para nada. O que vai ter é porrada, para controlar essa turma que está aí, que está aí, sem acesso a nada. Uma outra coisa que eu falar, eu vi uma pergunta sobre Fundação Casa. Gente, é mais difícil lidar com medidas socioeducativas do que com preso, viu? Eu falo de preso, viu? Um terço dos adolescentes presos na Fundação Casa é por tráfico de drogas, grande parte deles primário, contra a súmula de STJ. Você não consegue soltar nem com reza braba. Pode acender vela, levar na cachoeira, fazer o que você quiser. O bagulho é louco para soltar, louco. Não que a Fundação Casa não seja boa, mas a resistência do judiciário. E é território, né? Território. Que é a perifa de São Paulo, Guaianazes, Lajeado, Zona Sul. Não é a galera do Dante Alighieri que foi pego com um fuminho, com um pozinho. O bagulho é louco, é perifa. E é muito difícil você tirar essas pessoas, mesmo na época de Covid. Então, era isso que eu queria colocar. Faquinha, tirar a libra de carne sem tirar o sangue. A gente tem que discutir essas questões estruturais. E eu não boto fé em ação judicial, não boto fé em lei, não boto fé. Me desculpem aqueles que vão até para a política. Na atuação política parlamentar é extremamente limitada. A gente tem que ganhar fazer política institucional. A instituição básica é a rua, é a praça. A gente tem que ganhar isso. Tá? Tem que ligar que essa prisão faz parte de é o outro de uma moeda dessa gente que está vivendo esse estado policial. Vamos lá, a próxima pergunta é do Eric Fernandes. Ele fala, bom, gostaria de entender o proibicionismo. Além de criminalizar a população pobre, só serve para matar nossos jovens. O que vocês acham que pode ser feito? Acabar com o proibicionismo, né? Já joga a pergunta, Gabriela? Você já está
Passando a bola ou tem mais? Passando a bola. Vamos ver o que tem de pergunta. Quer começar, Nath? Depois eu falo? Até anotei umas coisas aqui do que o Marcelo trouxe, né? Assim, sobre essa questão da proibição e tudo mais. A proibição ela é uma coisa tão deletéria para a nossa sociedade que impede a gente imaginar um outro mundo, um mundo sem proibição. Né? Assim, ela é deletéria na perspectiva de nos manter num pensamento conservador, num pensamento colonizado, e não entender, não conseguir nem fazer a transposição de que isso é uma mercadoria, né? Não à toa, diversos países estão tratando da regulamentação, pelo menos da cannabis, e para além do medicinal, né? Porque a gente precisa entender que como está organizado o proibicionismo e a guerra às drogas hoje. Você precisa de um complexo sistema internacional, né, para a circulação, para a produção dessa substância, a logística de distribuição, né, a logística de corrupção de todas as instâncias de todos os estados, a logística de corrupção do sistema financeiro associada ao tráfico de drogas. Nós temos diretamente relacionado o tráfico de armas e o tráfico de pessoas, né? E quando a gente vai trazer para o espelhamento disso para a cadeia produtiva que está dentro da legalidade, quem são as maiores indústrias hoje no mundo? A indústria armamentística. Né? Então, essa indústria de armas, inclusive, a primeira indústria do mundo, ela precisa do tráfico para se retroalimentar. Né? Assim, porque sem a lógica de guerra, né, a gente não precisa ter tanta arma no mundo. Se a gente não tem diversos países, e principalmente os países periféricos, matando uns aos outros, né? Que nem o Marcelo trouxe na fala dele, porque essa semelhança sobre das legislações, dos resultados disso, ela realmente se repete, ela não é uma exclusividade do Brasil, né? E ela se repete servindo para a manutenção do inimigo interno em comum. No caso do Brasil, são os sujeitos negros, que é uma realidade que se repete na América também, sujeitos negros e também em outros países de indígenas. E tem essa característica, os países que foram colonizados, os países que passaram por ditaduras recentes, os países com democracias jovens, né? É uma característica em comum, se a gente pegar esse recorte só da América. O número alto de prisões provisórias não é uma regra só no Brasil, é uma regra na América Latina como um todo, né? Exceto, salvo algum país ou outro, a Argentina parece que é um índice menor, a Lu pode me corrigir na fala dela, né? Então, o proibicionismo, ele infelizmente, ele só faz a gente ficar pensando nessa lógica, assim, que ela é quase careta. Eu não digo careta no sentido de usar droga ou não. Conheço um monte de gente que usa droga e é careta, é conservador nos costumes, é conservador na visão de mundo, né? Não quer dizer que as pessoas usam drogas, necessariamente elas são modernas, né, ou civilizadas no seu pensamento. Então, o exercício, né, de pensar saídas, quando a gente fala em regulamentação, é mais do que descriminalizar a conduta, porque descriminalizar a conduta não permite que a gente faça discussões mais estruturais. A gente tem um passo a passo, né, que se a gente se inspirar no direito internacional, é um passo a passo, primeiro, de o Estado brasileiro precisa reconhecer sua responsabilidade nessa guerra, né, enquanto acionista. É necessário o estabelecimento de uma comissão para avaliação e apuração desses crimes de guerra desse Estado, então, no caso do Brasil, contra os seus próprios cidadãos, para que a gente vá encontrando as responsabilizações e acordos e mediações necessários para finalmente concluir, né, coroar esse processo com uma nova regulamentação de toda essa cadeia produtiva, né, para além da tipificação penal. Então, esse é um caminho árduo, a gente sabe que não é uma coisa que conjunturalmente dá para a gente pensar agora, né? E concordo com o Marcelo que as atuações políticas, ainda que muito necessárias e sustentem ainda e segurem muitas coisas, elas vão ficando cada vez mais limitadas na medida em que esse sistema democrático que está posto, ele vai se enfraquecendo, que é o caso que a gente tem passado na democracia atual. Né? Então, utilizar bem do legislativo e do executivo para a gente ir reduzindo danos e propondo coisas é um caminho, mas, de fato, eu não acredito que a gente consiga transformações se a gente não consegue encontrar tons e caminhos para dialogar com o cidadão comum. Né? A gente falou de coisas aqui super complexas, por exemplo, sobre quanto o Estado brasileiro investe do seu orçamento para ser o acionista, um dos acionistas principais dessa guerra. O cidadão comum, ele não sabe nem como se dá a decisão orçamentária.
né? Ele não sabe qual que é o papel do legislativo nisso, o papel do executivo nessas tomadas de decisões e qual que é o impacto desses vários bilhões que a gente fala sobre a vida efetiva deles, né? Assim, então, eu acho que cada vez mais simplificar o que a gente comunica para que a gente consiga aderir cidadãos comuns pressionando, né, por isso, ele é um dos caminhos também, até porque eu acho que existe bastante dos movimentos apostando, né, nessas disputas do que ainda resta do Estado democrático de direito, né? Assim, só um parênteses entre o jovem de medida socioeducativa, o que me levou foi decisivo para a minha trajetória, para eu parar de olhar só para a questão da redução de danos e o cuidado, foi ter trabalhado mais de 1 ano e pouco com jovem em medida socioeducativa. Era um projeto que, a princípio, era para pensar a prevenção e direitos humanos para esse jovem, e relacionada às drogas. E quando eu comecei a atender os jovens, era muito claro o jovem que já tinha passado por uma internação ou não. 5 minutos você identificava só pelo trejeito do jovem, só pela maneira como ele te olhava, a maneira como ele ficava olhando para baixo, a maneira como ele tirava o boné, ou como ele te chamava de senhor ou de senhora. Então você identifica rapidamente o jovem que já foi internado ou não. E o que me deixava muito sensibilizada era perceber esses vários níveis de violência que esse jovem já passou tão cedo e o quanto essa violência ela imprimiu um outro modo de estar no mundo, um outro modo de se relacionar com o mundo e que, na verdade, é de não se relacionar, né? Porque esse jovem que passa pela medida socioeducativa, né, geralmente ele ainda está em comunidade. Então, ele está ali, geralmente, no bairro que ele nasceu e cresceu, está com a família dele, né, na sua grande maioria, e etc. Então, quando esse jovem está em escola, às vezes um pouco afastado, mas quando esse jovem vai preso, quando ele volta, aquilo acaba com a reputação do menino no bairro, né? De modo que ele não consegue atingir aqueles requisitos que parecem muito poucos para o juiz, né? Colocar esse jovem em liberdade ou manter esse jovem da socioeducativa em meio aberto, que é voltar para a escola. Né? Se esse jovem já parou há muito tempo, às vezes ele não quer voltar para o 5º ano com 18 anos de idade, né? Ou às vezes o jovem que tenta voltar, a escola não quer receber esse jovem, e esse jovem não consegue atender a um pedido mínimo do juiz, né? Uma condição mínima que é estar matriculado em instituição de ensino, né? Ocupar uma atividade de trabalho, né? Exigência ainda que essa atividade de trabalho seja muito formal, num país que a economia para a juventude assim está toda na informalidade, basicamente, né? A gente está acompanhando essa questão agora do treta no trampo, né? Que é a mobilização que acontece, inclusive, amanhã, né? Dos vários entregadores de aplicativos e etc. Quase 60% hoje de quem está trabalhando com aplicativos de entrega são jovens até 19 anos. Entendeu? E aí, como é que serve para o juiz, Marcelo, se você chegar e falar para o juiz que esse jovem ele está com uma ocupação que é entregar comida na bike e ganhar R$900 por mês? Não serve, entendeu? O juiz não vai reconhecer aquilo como ocupação formal. Essa é a verdade. Né? Então, assim, realmente, isso vai ficando... as mudanças que a gente tem até nas trabalhistas, ela vai dificultando até para a defensora ali, de cada caso. Né? E isso era muito cruel. E claramente, né, o que eu vi assim, sempre de reclamação por parte dos técnicos de medida socioeducativa, assim, só para concluir, é que eles falavam que o grande problema aqui em São Paulo era o crime organizado, era o PCC, e era o quanto esses jovens eles queriam parecer com o PCC, o quanto eles queriam pertencer, o quanto eles queriam queriam incorporar essa cultura PCC, né? Na verdade, eu acho que é mais que desejo, né? Assim, foi isso que eu defendi na minha monografia de conclusão de curso, que é o único espaço possível que pega esse estigma do jovem que já foi encarcerado e transforma esse estigma num aspecto positivo. O jovem que já foi preso, ele vai carregar esse estigma onde uma camada da sociedade vai entender esse estigma de já ter passado pelo regime fechado como positivo. Só tem uma camada que vai valorizar esse estigma, essa marca desse jovem, que é o sistema chamado aí das facções criminosas, né? Então, eu deixo essa reflexão aqui para a gente também entender o nível de violência que a gente submete um adolescente, que inclusive nem é ainda um adulto em pleno desenvolvimento intelectual, psíquico, inclusive ele é um incapaz perante a lei, um incapaz de responsabilizar-se por si.
né? Mas ele é incapaz de responsabilizar-se pelo seu ato criminoso e tratado como um adulto criminoso tomador daquela decisão, né? Então, só isso para fechar, desculpa me alongar. Gente, são 8h10 já, né? Estamos aí um pouquinho mais de 1h30 nessa conversa. Eu vou sugerir, então, que a gente responda só mais uma pergunta que o Juliano Não fez. respondi ainda, hein, Gabriela? É verdade, eu acho que até essa pergunta pode interessar a você, professora. E aí também, já finalizando, a gente passa para as falas finais, né, de encerramento. O Juliano, ele faz logo um pouco, acho que com a pergunta da Tereza Brode, que é sobre dados sobre o aborto, né, versus criminalidade. Ele pergunta primeiro se o fortalecimento do núcleo familiar, se a criação de leis de controle de natalidade, né, de mais imposições de controle de natalidade, ou até afrouxamento das leis que já existem, né, de natalidade, que envolvem a questão da natalidade, se de alguma forma isso impactaria na questão da população carcerária no Brasil, né, e se isso de alguma forma também impactaria especificamente na questão do tráfico de drogas. Ele põe ali, eu vi um pouquinho da conversa que teve no chat, das pessoas falando que se a família fosse fortalecida, essas crianças, esses jovens iriam menos para o tráfico, iriam menos cair na questão das drogas no Brasil, né? Então, e aí a outra pergunta que o Juliano faz é: a taxa de encarceramento aumentou muito, né? De 2000 até agora, até 2020, ela aumentou drasticamente. E a gente tem ali, né, um monte de tipos penais, um monte de medidas cautelares também, que, além, né, da prisão e tudo mais. Mas o que poderia ser feito para diminuir essa crescente, né? Porque parece realmente que é um buraco sem fundo, assim, que a gente não vai nunca alcançar o fundo, só cai, cai, cai e não se recupera. Então, eu acho que essas podem ser as perguntas para encerrar o webinar. E com a palavra, professora. Eu estava aqui já doida para responder as perguntas anteriores, ainda surge uma nova, mas vou dar conta. Eu queria começar falando do socioeducativo, que eu acho que é um tema que linka também o que eles já falaram e as questões aqui. Eu terminei de fazer uma pesquisa, que ainda não foi publicada, mas assim que for, eu prometo divulgar para vocês. Eu fiz uma análise, e eu estou com foco muito nessa linha do que o Marcelo colocou. Assim, eu já estudei lei, já estudei tratado internacional, e fui para buscar entender esse cenário que vocês colocam. Que todo mundo está indignado, que isso aumenta, que tem muita violência. Posso dizer para vocês que eu não consigo explicar esse cenário só pelas leis, nem só por umas convenções internacionais de política de drogas. Não consigo, porque esse marco normativo é do mundo inteiro e você tem diferentes escolhas internacionais em relação a como lidar com essa questão das drogas, né? Então, a escolha do Brasil, especialmente países como o Brasil e os Estados Unidos, são muito parecidas nesse cenário. A política de drogas e o proibicionismo surge nos Estados Unidos como um mecanismo de controle racial, como um mecanismo de permitir o alcance do controle social punitivo para as populações consideradas indesejadas. Então, quando traz isso para cá, e a gente também tem o nosso proibicionismo ainda não internacionalizado ali nas origens, com as primeiras criminalizações da maconha, né, que era chamada até de fumo de negro, e tem várias análises sobre isso. Nos Estados Unidos também, né, a ideia da marihuana, com esse nome, que era consumida pelos mexicanos. Mas quando a gente traz aqui para o Brasil, vem com muita violência, como eu já falei. E a violência não está só na polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem esses dados, né? Lembrando também que a polícia militar, e tem um vídeo da Marielle novo, que foi uma gravação antiga dela, que fala que a polícia militar que morre também é negra. Ou seja, também quem você coloca na linha de frente a serviço do Estado, da violência de Estado, também é a população negra. Porque demanda essa também disponibilização de vidas para matar e para morrer. E quando a gente chega no socioeducativo, gente, é tão violento. E aí crianças estão morrendo. Aqui no Rio de Janeiro matam crianças na frente de escolas, dentro de escola, dentro de casa. O movimento social que mais cresce hoje no Brasil é de mães vítimas de violência. Como pode? E aí, nessa pesquisa do socioeducativo, também nós temos um alto crescimento de privação de liberdade por tráfico de drogas. A mão de obra recrutada é cada vez mais jovem pelo tráfico.
né? Meninas também cada vez mais sendo privadas de liberdade por medidas socioeducativas, o que não existia anteriormente. Lembrando que o ECA já limita essa possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas de internação, que não é a primeira opção. Afinal de contas, pelo menos nos marcos legais e constitucionais, ainda tem uma outra visão, na prática não é, mas a ideia seria uma outra visão em relação ao que sejam as medidas socioeducativas. Pois bem, a gente vê um crescimento também muito grande no número de pessoas privadas de liberdade por tráfico. E eu me dediquei, Marcelo, a estudar a fundamentação dos juízes. É de chorar, gente. É de chorar por todos os sentidos. De chorar de decepção, para você perceber que não só eles não entenderam nada dos livros, dos manuais que são escritos, da Constituição e tudo, mas é de chorar porque você vê uma política de controle social sendo aplicada a jovens que são, na verdade, vítimas de trabalho infantil. De trabalho, isso é um crime, inclusive. Submeter pessoas, né, menores de idade, fora dos direitos trabalhistas e constitucionais, a trabalharem, isso chama-se trabalho infantil. Então, esses jovens, eles são vítimas de crime por estar sendo explorados por um mercado que é ilícito e que impõe trabalho para aqueles meninos. O que o Estado faz e o que o Poder Judiciário faz? O Estado criminaliza, no sentido criminaliza na forma do ECA. E o Poder Judiciário, gente, faz julgamento moral das famílias pobres e das famílias negras na definição da privação de liberdade. Eu li sentenças que eu tenho vergonha. Eu li sentenças que diziam o seguinte: a mãe chegou atrasada na audiência. Como é que ela vai controlar esse rapaz? E aí, esse julgamento moral da mãe serve para dizer, então, que ele fica em privação de liberdade e não numa medida que não implique em privação de liberdade. Alguém já pensou que aquela mãe trabalha, que está à tarde numa audiência no juizado da infância e adolescência, e ela tem receio de avisar no trabalho porque vai achar que ela não cuida bem do filho? Então, quando vocês vêm falar de controle de natalidade também, eu fico angustiada. Por quê? Esse controle de natalidade, também pensado como forma de reduzir a criminalidade, também é uma violência contra essa população. O que eu defendo é um princípio, inclusive, que as feministas negras nos ensinam, que é o direito à justiça reprodutiva. A justiça reprodutiva ela é pensada como um conceito que deve garantir às mulheres a escolha por ter filhos e por não ter filhos. Portanto, implica no direito ao aborto, sim, como uma vontade, mas também de trabalhar o aborto como o direito da mulher evitar filhos para evitar que eles se tornem criminosos. Não é por aí, não pode ser por aí. Né? A gente respeitar essas mulheres, especialmente as mulheres negras e as mulheres pobres são as que têm mais filhos, significa dar direito a elas criarem com dignidade os filhos que elas escolhem ter. Então tem que ter acesso à escola, tem que ter acesso ao lazer, à cultura, à dignidade, à saúde. E não querer evitar que essas mulheres tenham filhos. Né? O controle forçado de natalidade teve uma luta muito grande, e Jurema Werneck, que é uma grande liderança negra, uma intelectual importante, que ela vai dizer também que a lógica houve na década de 80 a esterilização de mulheres negras com essa lógica, que é uma lógica higienista, que é uma lógica violenta também. Nos Estados Unidos foi feito um estudo econométrico, daqueles que pegam os dados e transformam os dados em absolutos, mas dados da vida das pessoas não podem ser dados absolutos. E eles analisam que com a descriminalização do aborto nos Estados Unidos teria reduzido o número de crianças indesejadas. Tem algum debate sobre isso e, portanto, teria reduzido o número de presos. Eu não concordo com essa interpretação. Se a gente tiver direitos sociais, se a gente garantir às mulheres o direito à justiça reprodutiva, ou seja, a poderem criar seus filhos, a terem quantos filhos quanto desejarem, e que esses filhos não morram de fome, que esses filhos não sejam mortos, não sejam violentados, se a gente garantir também às mulheres que não querem ter filhos acesso a pílulas anticoncepcionais, sim, claro, mas não podemos conectar isso com criminalidade. Até porque essa criminalidade que a gente vê selecionada e que vê na Fundação Casa em São Paulo, aqui no sistema socioeducativo, no resto do país, essa criminalidade que a gente vê nos presídios, não quer dizer que são pessoas pobres e pessoas negras que sejam criminosas. Nem que filhos de mães solteiras que não têm condições de criar sejam pessoas criminosas. Essa lógica ela é perversa, ela é injusta e ela não reflete a realidade. Está cheio de criminoso
que não é selecionado pelo sistema. Filho de classe média comete muito crime, gente. Criado com danoninho e bolo. E com empregada doméstica. Babá. Praticam muitos crimes, só que eles não são levados ao sistema penitenciário. Porque a polícia porque muitas vezes resolve sem levar para o sistema socioeducativo e sem levar para a polícia. Porque ele não tem cara de bandido. E o juiz, quando vai julgar pessoas negras e pobres e pessoas brancas e classe média e ricas, vai dar pena alternativa facilmente para mulheres e para homens brancos e com status. Declarar trabalho. Essas pessoas que vivem do trabalho informal, elas não têm carteira de trabalho. Mas elas trabalham muito. E aí, como é que você vai provar o emprego na hora das condições da prisão? A gente, como advogado, aqui um grupo de advogados no OAB São Paulo, a gente sabe a dificuldade de fazer prova de um cliente quando ele é trabalhador informal. Então, gente, assim, eu anotei várias coisas, eu queria concluir dizendo assim, o que a gente tem que defender é políticas públicas. O que a gente tem que defender são as alternativas. A gente tem que combater a mídia e o populismo penal, aqueles programas sangrentos que passam de manhã, de tarde, que todo mundo assiste. Aqueles programas são violentos demais. No Uruguai foi proibido passar depois das 22 horas da noite. Para mim, aqueles são piores que pornográficos. Tinha que ser só exibido com o resto, né? Não é pornográfico, não tem aquele controle quando você vai comprar na net? Então, para a criança não acessar, tem que ter controle sobre esses programas. Esses programas prestam desserviço, incitam a violência e incentivam essa reação da sociedade contra o crime. E esse momento de autoritarismo que a gente está vivendo é um momento muito sério, porque também essa lógica, aí alguém disse no chat, eu li o chat, hein, gente? Falou que é bolsonariano, que bom que você, bolsonariano, está se declarando assim, está assistindo a gente. Porque nós não vamos longe com essa política. Nós não vamos longe como país com essa lógica. Tem que parar para pensar. Tem que ler mais do que o WhatsApp. Hoje a gente tem programa de televisão, uma mídia punitiva, ainda tem o WhatsApp. Fake news, a gente precisa ter uma base mínima para poder refletir. O que tem hoje é uma violência, inclusive, na circulação de informações, e que faz as pessoas defenderem pena de morte cada vez mais. E aí, gente, como é que resolve isso? Resolve isso mudando tudo, né? Marcelo já falou, Natália também. Enquanto houver esse nível de desigualdade, essa exploração absoluta, eu poderia fazer da crítica ao capitalismo aqui e explicar por que o capitalismo está ligado a esse encarceramento, mas eu não preciso nem falar a palavra capitalismo, né? Eu posso dizer que as estruturas de poder, elas se sustentam nesse controle social, da criminalização da pobreza, da criminalização racial da pobreza, para garantir a manutenção das desigualdades. E Natália muito explicou isso, explicou já, não preciso mais explicar. Mas se a gente não se indignar ao mínimo e não se informar sobre o que está acontecendo, e se a gente não fizer essa crítica ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário ele consegue piorar uma lei que já não é boa. O Poder Judiciário precisa ser confrontado, né? O judiciário tem que ser confrontado com as suas idiosincrasias, com as suas violências à Constituição e com o seu racismo. Eu defendo cota racial e social para concurso de juiz. Tem que começar a mudar radicalmente essa lógica também de seletividade, que a seletividade tem um outro lado, né? A seletividade que a gente fala, e já estou terminando, Gabriela, eu sei que estamos... Essa seletividade que a gente fala da seleção para dizer quem vai ser preso, quem vai para a cadeia, ela tem o outro lado, que é a imunização de quem jamais vai preso, jamais vai para a cadeia, e de quem já tem garantido acesso a concurso público, né, a garantir emprego na firma do pai, a arredar o consultório médico dentário do filho, porque a gente sabe como são esses concursos e como é difícil uma pessoa poder estudar para um concurso tendo que trabalhar 10 horas por dia, ainda mais uma mulher com filho ou um pai de família que tem que ter 3 empregos para conseguir botar comida em casa. Então, esse concurso que seleciona essa elite para julgar pobre preto e botar pobre preto preso, com esse nível de indignidade, isso não pode ser chamado nem de poder judiciário nem de democracia.
Então, a gente tem que se indignar, e a gente tem que lutar em todas as esferas. Os movimentos sociais estão lutando, nós, na advocacia, temos uma obrigação de fazer essa crítica ao Poder Judiciário e eu, como professora de Direito, assumo aqui um papel também importante que a gente faz na universidade, de ter uma formação jurídica crítica, de avançar nessa... Não pode se formar um bacharel de Direito decorando manual, gente. Não pode formar um bacharel em Direito decorando manual. E o juiz que não entrou numa cadeia, que não sentiu o cheiro de cadeia, não pode julgar preso. Passar uma noite. Juiz só pode condenar alguém, lança esse desafio. Juiz só pode condenar alguém para a cadeia se ter passado uma noite preso. Ou entrar. Tem juiz que nunca entrou no presídio e quer mandar a pessoa para esse espaço. Então, gente, é muito grave. Eu acho que a gente precisa, e mesmo aqueles que até têm uma posição mais conservadora, eu acho assim, o cenário é o pior possível. E essa epidemia só agravou o que a gente está vendo. Não temos mais como sustentar esse sistema, nem de desigualdade social, que esse neoliberalismo nos traz. A epidemia também nos mostra que essa renda mínima, a política social, ela é necessária para a sobrevivência da nossa população. Não é favor nenhum, né? Não é favor nenhum. Então, agradeço muito, me estendi um pouco aqui, mas acho que as perguntas foram muito boas, né? Tem que desencarcerar, tem que aplicar pena alternativa, mas a gente tem que mudar a política de drogas e tem que pensar que não vai ser o direito penal, o sistema punitivo, que vai resolver nenhum dos nossos males, nem proteger nenhum bem jurídico. Então, a gente tem que pensar em alternativas ao próprio sistema de justiça penal. É por isso que eu sou um abolicionista penal, assim como eu sou uma antipunitivista. Eu acho que tem que fugir dessa lógica. Essa lógica só traz desgraça, morte, violência, sofrimento e dor. E nenhuma sociedade que se constrói com base nessas características pode almejar ser uma sociedade boa de se viver. E as pessoas estão sofrendo essas consequências também da forma como se trata seus presos, da forma como se trata as classes mais pobres, da forma como se trata as mulheres nesse país, com a violência estruturante cotidiana que boa parte da população brasileira legitima. A gente tem que fazer uma reflexão, uma autorreflexão como sociedade, aonde a gente quer viver. E nessa que eu não quero viver. Acredito que nenhum de vocês se sente hoje realizado estar no Brasil com essas características. Obrigada. Nossa, o que falar depois dessa fala, esse tiro, assim, certeiro da professora. Professora, você é gigante, eu não tenho nem como colocar em palavras, eu estou realmente meio até abalada. Bom, vamos finalizando, então, convido o doutor Marcelo e a Natália a fazerem umas falas finais, e aí a gente encerra. Já vou até encerrar aqui a minha fala, depois dos dois a gente já pode desligar. Gente, sigam eles nas redes sociais, acompanhem o trabalho desses profissionais incríveis, acompanhem o trabalho da Rede Reforma também, da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Como eu falei, esse é o primeiro debate de um ciclo de mesas que vão vir sobre política de drogas e direitos humanos. Semana que vem a gente vai ter outra mesa para falar sobre internação compulsória em tempos de pandemia. Então, por favor, com a palavra, doutor Marcelo e depois a Natália. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra poder participar com pessoas tão brilhantes. Confesso que eu algumas meio com uma posição muito ortodoxa em algumas coisas, aquela velha guarda da esquerda, mas eu sinto que eu gosto de reforçar as questões estruturais. As questões estruturantes, elas são muito importantes para mim. Eu não vejo o futuro desse país se a gente não tiver uma ruptura desse sistema político, desse sistema econômico. Não dá. Não dá. O resto, a superestrutura é a superestrutura. Vai manter o que está aí. Foi uma honra participar com todos vocês. Colocar só uma coisa. A pior
cadeia que eu já vi na minha vida foi um presídio feminino. A pior cadeia que eu já vi. E as piores são em Fundação Casa, que é limpinho, bonitinho. Eu brinco com as pessoas, eu falo, eu tiro 3 anos de CDP e de penitenciário, mas eu não tiro 6 meses de medida socioeducativa em São Paulo. Uma linha amarela, onde você não pode andar, você tem que andar em cima daquela linha amarela com a mão para trás. Sim, senhor e não, senhor. Qualquer deslocamento interno, tem complexo nosso aqui em São Paulo, da Fundação Casa, isso deve existir, porque isso deve passar no Brasil inteiro, onde o jovem precisa fazer revista íntima, ficar desnudo para o agente socioeducativo, abrir, contrair, descontrair, esfíncter, quando passar, quando sai de uma sala de aula, quando vai para o corredor, quando vai para o dormitório, quando vai para a enfermaria, quando vai para o fórum. Tem lugares onde a média dessas revistas íntimas chega a 10 revistas por dia. Então, é o que eu digo, eu preferia puxar 3 anos de penitenciária do que 6 meses de medida socioeducativa. No mais, uma boa noite a todos, muito obrigado pelas perguntas, eu me coloco à disposição. Esse material que a gente obteve pela Defensoria Pública, eu disponibilizo, a gente pode depois, vamos manter esse contato, eu acho que tem que aprofundar essa pesquisa, a gente está com esse banco de dados, são 18 mil sentenças, processos, com todos os dados possíveis e imagináveis. Vamos atrás disso. Então, meu boa noite, meu muito obrigado pelo convite, saudações e vamos em frente. Um abraço. Gente, eu também queria ser rápida, que eu tô com as crianças pulando aqui, já derrubando alguma coisa na sala. Muito obrigada, eu acho sempre bom, assim, e eu não ligo de fazer mesas que sempre são, às vezes, repetir os convidados, porque eu percebo o quanto que a gente vai se complementando, né, assim, quando a gente sempre debate, assim, eu e a Lu, a gente sempre está em algumas mesas em comuns, e é muito legal, assim, que a gente vai percebendo o quanto que vai evoluindo a síntese, né, a reflexão de cada um e etc, porque às vezes mesmo no dia a dia, em reunião de executivo, a gente não consegue sentar para conversar dessas coisas, né? Então, fico muito feliz também pela Gabi estar promovendo esse espaço, agradeço a Rede Reforma, sigam a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, deixei também nos comentários, mas siga as redes da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, agradecer o Marcelo, e é isso, né? Eu estava vendo aqui até enquanto a gente estava em reunião, Lu, a Ana Lu, da plataforma, junto com a Maria Clara, já trabalharam, né, esses dados que o Marcelo apresentou, tem um artigo pronto, já tem propostas assim de posts e etc. O Marcelo, inclusive, aprovou já esse artigo, e a partir de amanhã eu vou estar dedicada em fazer essa triangulação e a gente soltar logo esses dados aí, mandar para a equipe de criação, o que é de rede social e de artigo resolver com a assessoria de imprensa, mas a partir de amanhã a plataforma e a iniciativa vão estar nesse corre aí, imagino que o IBC Crim também. Muito obrigada a todos e desejar uma boa noite, gente. Gabi, posso dar um tchau e fazer o informe? Claro. Bom, obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Gabriela, pela sua condução aqui e estar aqui dialogando. Nath, muito bom. Temos que fazer sempre outros que a gente vai. Marcelo, um prazer estar contigo. Aí, parabéns aí pelo seu trabalho, importantíssimo. Meu reconhecimento a você e a toda a Defensoria. Eu queria dizer só o seguinte, amanhã, para quem tiver interesse, eu posso passar depois para a Gabi, para ela repassar, eu vou participar de uma live no horário meio ruim, 12h30, é uma live sobre a questão das prisões na América Latina, ela é promovida por algumas entidades internacionais, vai ser pelo Zoom, salvo engano. Eu posso passar depois direitinho. Vai ser interessante porque é isso que Nath falou também, como não é só o Brasil, né? A gente tem uma situação latino-americana muito pesada, né? Essa nossa região que a gente acompanha também está passando por momentos muito difíceis. Então, a questão da epidemia nas prisões na América Latina, amanhã, 12h30, vai ser retransmitido e eu passo depois todos os informes para a Gabriela para poder passar para todo mundo que tiver interesse. Ficam todos convidados. E amanhã é greve dos aplicativos também, todo mundo fazendo comida em casa, ninguém pedindo nada, né? E vamos assistir 12h30 lá, quem tiver interesse. Obrigada mesmo, boa noite para todo mundo. Perfeito, muito obrigada, gente, pela presença. De novo, fico honrada em dividir espaço com vocês. E é isso, boa noite, obrigada a todas as pessoas presentes. Tchau, tchau.
Tchau, gente.